Gravando, pessoal, nossa primeira live do canal aqui. E hoje eu vou estar falando sobre as orações, a vírgula nas orações coordenadas. Tô aqui com meu microfonezinho aqui. Uso esse fone de ouvido como microfone. Se você já pensou alguma vez por que eu uso esse fone de ouvido, eu uso como microfone. Vou estar usando meu computadorzinho aqui como roteiro, né? Porque às vezes eu me perco, com certeza eu acho que vocês vão ver durante essa live eu me perdendo aqui. Ora, a vírgula nas orações coordenadas foi uma matéria passada pelo meu professor Roberlan, de literatura. É um professor, na verdade é de literatura e gramática. É um professor do Colégio Ideia da Bahia. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve logo para ajudar o canal a crescer. Deixe seu like, seu likezinho. Compartilhe essa live com seus amigos. E vamos para a vírgula nas orações coordenadas. Para você saber usar vírgula nas orações coordenadas, primeiro você tem que saber o que é uma conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa é simplesmente aquela conjunção usada para as orações coordenadas. E elas são divididas em explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa e aditiva. Lembrando que eu tô falando isso para quem ainda não assistiu o último vídeo, porque eu expliquei tudo isso no vídeo passado. E para você simplesmente simplificar tudo isso, use um mnemônico, que é chamado de ECA, que é um mnemônico indicado pelo meu amigo. Como se escreve esse ECA? Não é um ECA normal com ECA, é um ECA com 3 A's, porque está incluindo todas essas conjunções coordenativas: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Então eu vou explicar cada uma delas aqui, se você ainda não assistiu o último vídeo, né? A aditiva exprime uma adição, uma sequência de ideias. A adversativa já exprime um contraste. Eita, acho que caiu uma gota no meu pé do nada. Exprime um contraste, uma oposição. A alternativa já exprime uma alternância, ou seja, uma opção. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Uma oração, uma conjunção coordenativa conclusiva já expressa uma consequência, uma conclusão. Lembrando, gente, que consequência não é só as coisas de ruim também não. A consequência o que acontece, é a reação do que você faz, tá? No português é a reação da sua frase. Vou dar logo um exemplo aqui, ó. Respeite seu pai. José é seu pai. Respeite-lhe, pois. É uma consequência, uma conclusão. A explicativa já exprime uma explicação, um motivo. Em todas essas conjunções coordenativas é usada a vírgula, mas a conjunção coordenativa aditiva geralmente não se usa a vírgula. Então, por que não se usa vírgula na conjunção coordenativa aditiva? Porque simplesmente, geralmente na verdade não se usa vírgula, porque o E já está substituindo essa vírgula. Então geralmente não precisa usar. Mas como é geralmente, então tem casos que se usa, não é mesmo? Então os casos especiais que se usam a vírgula na oração coordenada sintética aditiva é quando se tem, primeiro, quando se tem 2 sujeitos na oração. Outro caso é quando o E é repetido várias vezes, quando ocorre aquela figura de linguagem chamada polissíndeton. Talvez eu faça uma aula sobre figuras de linguagem no futuro, mas no futuro. E vou dar um exemplo aqui. Fui pra praia, fui à praia, e voltei, vírgula, e voltei, vírgula, e bebi água, vírgula, e tomei banho. Uma dica bem interessante em relação às conjunções coordenativas, que eu vou aproveitar para usar aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica, porque é uma dica bem legal.
Primeiro, você pode fazer uma pergunta antes de terminar a frase. Como assim, Felipe? Que pergunta é essa? Sempre pergunte por quê para diferenciar as duas. Como assim perguntar por quê? Vou dar um exemplo com a oração coordenada sintética explicativa. Não fui à escola hoje, pois estava doente. Pergunte, por que não fui à escola hoje? Se a resposta tiver coerência com a pergunta, essa conjunção coordenativa vai ser explicativa, pode ter certeza. Eu vou perguntar assim, ó, não fui à escola hoje. Por que não fui à escola hoje? Pois estava doente. Entendeu? Mas na conclusiva, se eu perguntar, você vai perceber que não vai ter coerência com a pergunta. A resposta não vai ter coerência com a pergunta. Vou usar aquele exemplo que eu usei antes da conjunção coordenativa conclusiva. José é teu pai, respeite-lhe, pois. Se eu perguntar bem assim, José é teu pai, por que José é teu pai? Respeite-lhe, pois, a frase vai me dar essa resposta. Aí você não vai entender nada. A pergunta vai ficar incoerente com a resposta. Então, quando a pergunta ficar incoerente com a resposta, você já vai saber automaticamente que essa conjunção coordenativa é conclusiva. Outra dica que pode ser usada também é você trocar o pois conclusivo por então, e também trocar o pois explicativo por porquê. Essa dica aí foi meu professor Roberlan que indicou para mim. Exemplificando, né? José é teu pai, respeite-lhe. Respeite-lhe, pois. Já que essa é conclusiva, né? Esse pois é conclusivo, troque ele por então. Trocando ele por então, você vai perceber bem assim, ó. José é teu pai, respeite-lhe então. É uma dica muito boa também que você pode usar na hora que você tiver dúvida. E agora com a explicativa. Não fui à escola hoje, pois estava doente. Eu posso fazer bem assim, ó. Não fui à escola hoje porque estava doente. Aí você vai perceber que esse pois aí é explicativo. Agora voltando na vírgula das orações coordenadas, né? Quando eu tenho uma oração coordenada assindética, lembre-se, quando tem um azinho na frente de qualquer palavra, é sem. Assíndeto, sem conjunção. O que é assíndeto? Conjunção. Assíndeto, sem conjunção. Quando tenho uma oração coordenada sindética, sindética quer dizer conjunção. Oração coordenada com conjunção. Mas quando eu tenho uma oração coordenada sindética, se usa vírgula. E por que se usa vírgula nesse caso, Felipe? Imagina só se você não usasse vírgula. Eu vou dar um exemplo que é bem assim, ó. Fui brincar, vírgula, cansei. Você pode perceber que é uma oração coordenada sindética sem conjunção, ou seja, essa oração é independente sintaticamente. Essas duas orações aí, fui brincar, e cansei, são duas orações sintaticamente independentes e sem conjunções também. Aí se você tirar essa vírgula aí, fui brincar, cansei, você vai perceber que eu tô falando que eu fui brincar de cansei. Parece que cansei virou uma brincadeira. Mesmo que se eu falar fui brincar, cansei, a regência desse verbo aí, brincar, não esteja correta, já dá para entender, né, que a frase, já dá para entender que o sentido da frase fica meio estranho. Fui brincar, cansei. Então, é por isso que se usa vírgula nas orações coordenadas assindéticas. Então, pessoal, é assim que eu vou terminando aqui a playlist de orações coordenadas. Espero que você tenha gostado. Como eu já disse no começo da live, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa micro live aqui com seus amigos, caso eles tenham dúvida no assunto, né? E valeu, pessoal, até o próximo vídeo.